Calorosas saudações e se quiserem desejar os parabéns a André Ventura, metam like neste vídeo e subscrevam o canal porque o homem hoje faz anos, 41, salvo erro. Portanto, deixem like, subscrevam o canal para chegarmos aos 70 mil subscritores e já agora deem os parabéns ao homem porque ele merece. Bom, vamos então ver aqui a entrevista que muita gente anda a falar entre o próprio André Ventura e Nelma Serpa Pinto, jornalista da SIC Notícias, que há coisa de uma semana tinha tido uma entrevista, vamos chamar-lhe fogosa, contra Pedro Nuno Santos. Hoje temos a versão contra André Ventura. Portanto, vamos então ver e analisá-la. Está aqui no palco da SIC Notícias, muito boa tarde, bem-vindo. Como costumamos ouvi-lo do lado da oposição, a protestar, a criticar o que é feito, hoje gostava de o ouvir sobre o que o Chega faria diferente em várias áreas e começando pela imigração, foi um dos seus assuntos principais no discurso, é uma das suas bandeiras. Já agora, houve muitos discursos na Convenção sobre esse mesmo tópico, o meu próprio discurso também, quem quiser, o meu discurso também já está disponível aqui no canal, quem tiver curiosidade pode ir ver. Vai voltar a defender que Portugal só deve acolher cidadãos de fora do espaço Schengen que tenham profissões que fazem falta ao país? Sim, boa tarde e obrigado pelo convite. Só que, antes do André responder, eu não vejo qual é que é o problema, honestamente. A Nelma diz aqui, aceitar imigrantes fora do espaço Schengen, que Portugal precise. Portanto, aqui já estão os cidadãos que vão nascer inerentemente neste território geográfico e, portanto, temos algumas lacunas em termos profissionais e laborais que devem ser colmatadas. E a minha questão é, para que recebermos determinado tipo de indivíduos que no final do dia não precisamos, que não vêm para servir o Estado português, mas vêm para se servir do Estado português. Para isso já basta grande parte da classe política. Esta não é um juízo absolutamente definitivo, mas como só viu ao longo do Congresso, e penso que essa é a posição maioritária do partido, nós entendemos que o grosso da nossa imigração deve ser orientada em função das necessidades profissionais e económicas que o país necessita. Aqui não me estou a referir aos que fogem da guerra, da perseguição, às mulheres que fogem da perseguição religiosa, porque aí estamos a falar de asilo e não de imigração. Refiro-me à imigração em que o regime aberto que temos tido, obviamente, não pode perdurar. E deixe-me só dar-lhe um exemplo, a própria Comissão Europeia abriu este ano um processo a Portugal por causa do regime dos vistos da CPLP, não é? E isto é verdade, também, mas atenção que no caso da União Europeia importa também realçar que é um pau de dois bicos, no sentido em que, efetivamente, houve esta denúncia por parte da Comissão Europeia, mas ao mesmo tempo a União Europeia queria fazer com que houvesse sanções económicas aos países da União Europeia, aos Estados-membros, que não quisessem aceitar imigrantes ilegais. Eu, se não estou em erro, cada imigrante ilegal recusado por cada Estado-membro iria sancionar esse mesmo Estado-membro em 20 mil euros por cada imigrante ilegal, se não estou em erro. Não sei se era 20 mil ou 200 mil, mas eu creio que era 20 mil. Verifiquem o dado, por favor. Qualquer das duas é absolutamente ridículo. E há aqui uma diferenciação importante, que é um refugiado é alguém que foge da guerra ou de situações bélicas muito complicadas, e depois um imigrante ilegal é alguém que está a fugir de um país que não está em guerra e que não há justificação nenhuma para entrar de forma ilegal em Portugal. Ventura, o relatório do Observatório das Migrações, divulgado agora em dezembro, mostra que em 2022 os imigrantes lucraram, já descontando aquilo que eles também têm a receber, mais de 1.600 milhões de euros para a Segurança Social. Estamos a falar de um país seguro, envelhecido, com o desemprego baixo. Os imigrantes em Portugal representam cerca de 5% da população, 5%. Porquê que quer implementar um regime destes? Vamos ver. Eu não sei se ela diz população ativa ou população total, mas os imigrantes não representam 5% da população total. Os imigrantes, segundo os dados mais recentes que tivemos acesso, aliás, eu explanei-os numa palestra há cerca de um mês, 2 meses atrás, é de cerca de 1 milhão de pessoas. Portanto, Portugal neste momento não tem 5% de imigrantes, Portugal neste momento tem cerca de 10%, talvez 10 a 12%, com um incremento mais nos últimos meses também. Temos entre 10 a 12% de imigrantes em Portugal. Portanto, o número não está correto. E relativamente à questão da Segurança Social, a primeira pergunta da Nelma foi sobre o espaço Schengen. Ora, se nós formos ver as contribuições dos imigrantes para a Segurança Social, segundo dados do Ministério da Segurança Social do próprio António Costa de 2021, o que nós vamos ver é que os imigrantes que mais contribuem para a Segurança Social em termos médios são os imigrantes dentro do espaço Schengen ou então dentro da União Europeia ou da Europa, não de outras zonas pelas quais estamos a receber muita imigração, que têm contribuições abaixo da contribuição média para a Segurança Social, como é o caso dos PALOP ou países da zona do Indostão. Portanto, há que clarificar isto porque as perguntas depois alguém tem que fazer um fact-check, não é? Nós podemos ver os dados como quisermos.
Este ano, 15% dos contribuintes são imigrantes. Portanto, não vale a pena dar a volta aos resultados. 15% novos dos contribuintes são imigrantes. Isso é mau? Em breve podem ser 20%. Não é uma questão de ser mau ou não, é questão de ver o país que queremos. Em algumas cidades, como Lisboa, como Braga, em Braga, 30% da população é imigrante. Em Braga, 30% é imigrante. Muita dela uma imigração vinda da zona do Indostão. Eu não sei os dados de Braga, confesso, mas acredito. Braga sei que tem uma grande imigração proveniente do Brasil, não sei, porque eu sei que às vezes a malta faz piadas com isso, mas aqui respondendo à questão, pode ser mau em determinado aspecto que haja muita contribuição em termos de população ativa que não seja portuguesa, por uma simples razão. É que depois o interesse nacional, que mais está próximo dos portugueses, pode não ser depois, em termos de subsequência, de externalidades, ser aquilo que representa a vontade dos portugueses, não é? Antes estamos em Portugal, convém que a maior parte daquilo que aconteça na esfera pública esteja relacionado com a vontade dos portugueses. Se isso não acontecer, se calhar está relacionado com o facto de termos cada vez menos portugueses, quer em termos gerais, quer em termos de população ativa. Portanto, isso pode reverter também um problema. Aliás, pode representar também um problema, aliás. Como acabou de dizer agora o Presidente da Distrital de Braga, aqui não é questão de ser bom ou mau. O país tem cerca de 1 milhão de imigrantes neste momento legais. Se Portugal tem 10 milhões, eu não vejo como é que possa ser 5%. Exato. Porque temos 1 milhão de imigrantes em Portugal. Exato. E também só temos 1 milhão de imigrantes, deixa-me dizer-lhe isto. É que Fernando Medina, ainda ao encontro desse cidadão, disse que 13% da população empregada em Portugal Deixa-me só dizer isto. são imigrantes. Nós temos 1 milhão de legais, porque em Portugal legaliza-se toda a gente. Por isso, esse é outro problema que temos. As pessoas sabem em casa, nós podemos dar os dados que quisermos, as pessoas sabem que as coisas não são assim. E, portanto, as pessoas vivem nas terras. Então não devemos acreditar, por exemplo, no relatório do Observatório das Migrações, nos censos de 2021, se a Ministra disse este ano que temos cerca de 1 milhão de imigrantes, como é que eles podem ser 5%? É difícil perceber isto. Agora, independentemente disso, nós temos é que perder a ideia de que quem diz que temos de ter imigração controlada são os fascistas e os racistas. A imigração controlada existe em toda a Europa. Isso em toda a Europa, só nós é que temos um regime aberto, absolutamente inqualificável, que temos. Eu dou-lhe um exemplo. Portugal é um país envelhecido, sem desemprego, praticamente, com uma taxa muito baixa. Então, mas nesse caso, eu percebo a questão, mas nesse caso, o que teria que acontecer eram políticas de incentivo à natalidade e não propriamente relativamente ao incentivo à imigração, porque isto é colar um problema com cuspo e não com cola ou fita cola. Porque se há um problema de natalidade e ele está a ser resolvido com a imigração no curto prazo, estruturalmente o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a representatividade do interesse nacional da subsequência das gerações portuguesas vai ser subsequentemente e consecutivamente eliminada da esfera pública portuguesa no país Portugal. Se isto é um problema, claro que é. Portugal não tem 10 anos, Portugal não tem 100 anos, Portugal tem 900 anos. Nós temos uma obrigação moral e ética e histórica de preservar aquilo que nos foi dado. Não é? Tudo o que temos aqui à nossa volta, enquanto nação e instituição estatal, foi-nos herdado. Portanto, é bom que tenhamos um mínimo de brio para permanecer, pelo menos vivos, na esfera internacional e nacional. Vou dar um exemplo. A maior parte dos países exige que se tenha contrato de trabalho. Portugal acabou com isso. Portugal pode chegar cá, você pode chegar a Portugal, pode não falar esta língua, pode não saber quem foi o Camões ou o Fernando Pessoa, pode não saber quem é o Primeiro-Ministro, chega cá e perguntam-lhe assim: tens trabalho? Não. Tens casa? Não. Posso ficar? Podes. Agora eu gostava que os telespectadores nos dissessem se isto faz sentido. André Ventura, não é assim em nenhum país, não é assim em nenhum país evoluído. Sei que já fez a diferença entre quem procura asilo vindo de uma guerra e de um imigrante, mas a verdade é que todos procuram uma vida melhor. O objetivo... Certíssimo. Todos procuram uma vida melhor, mas uma coisa é procurar uma vida melhor, mas isso não valida que eu, para procurar uma vida melhor, tenha que cometer ilegalidades, não é? Eu, para ter uma vida melhor, tenho que ir roubar comida ao supermercado porque quero ter mais comida. Não. Não tenho que o fazer, não é uma ilegalidade, não. Se eu quero ter produtos melhores para a minha casa, por exemplo, tenho que ir roubar essas coisas para ter melhor decoração, para ter uma vida melhor. Não. Eu vou roubar um carro melhor só porque quero ter uma vida melhor. Não. Da mesma forma que não vou entrar ilegalmente num país só porque quer ter uma vida melhor. Existem processos e requisitos legais para eu entrar nesse país de forma legal. Lá porque eu quero e tenho vontade emocional de ter coisas e uma vida melhor, não justifica que eu tenha que cometer ilegalidades perante a lei. Acho que é simples. É semelhante. Uma coisa é fugir do terrorismo, outra é vir à procura de emprego. Quer dizer, estamos a falar de coisas diferentes. Uma é uma mulher que Como é que consegue ter dois discursos para pessoas que na verdade procuram o mesmo? Como é que consegue categorizar as pessoas? É que às tantas parece que é pela cor dos olhos que o faz. Mas não sou eu, é a lei que o faz. A lei distingue entre asilo e imigração. É a lei europeia e a lei portuguesa. Vamos ver se nos entendemos. Uma mulher que foge dos afegãos, que as decapitam e que a esquerda em Portugal defende, é uma coisa.
Outra coisa é quem chega aqui, não fala uma palavra português e diz que não tem trabalho. Então vai andar aí a fazer o quê? Vai andar aí o quê? A dormir no metro, que é o que nós andamos a ver agora. A dormir E isto aliás, isto não é mentira, basta verem as imagens que estão a aparecer neste momento. Aliás, acho que até foi a Joana Amaral Dias no outro dia que publicou isso. Eu diria mesmo, não sei se chega a centenas de pessoas, mas dezenas de pessoas, sem abrigos, a maior parte pareciam estrangeiros, a dormirem na Gare do Oriente em sacos de cama. Portugal, século XXI, 2024. de comboios, 1.600 milhões de euros de lucro para a Segurança Social. Pessoas que trabalham. Eu não estou... Voltamos à mesma conversa. Um imigrante milionário dos Estados Unidos ou do Reino Unido ou europeu que tem contribuições muito mais elevadas para a Segurança Social vai ter percentualmente uma capacidade de apoio da própria Segurança Social do que os imigrantes fora do espaço Schengen ou do mundo ocidental. Não custa entender isto. Até porque culturalmente somos mais próximos também e isso também é uma vantagem. Vamos parar de acreditar que estarmos a fomentar redes de tráfico humano e etc., a imigração ilegal, está a ajudar a Segurança Social. Isso não é bom. Isso não é bom. Isto deu lucro à Segurança Social, certo, mas à custa do quê? De abrirem não sei quantos estabelecimentos de forma ilegal financiados por redes daquilo que nós sabemos para financiarem diretamente a Segurança Social. Não é bom nem ético. É evidente que se trabalham e desconto, não dão mais dinheiro. Só que também dão mais despesa na saúde, na habitação, não vale a pena. Eu sei que tem uma posição sobre isto, isso é evidente. Não é posição alguma. Não me faz diferença nenhuma discutir São dados. isto. Vamos lá ver. Eu acho que isto é fácil. Mas isto também são dados, só que não são aprofundados. Se perguntarem, os imigrantes efetivamente dão esse lucro? Certo, dão. Agora a questão é, de onde é que eles vêm? Vamos separar, vamos segmentar e aí percebemos quais aqueles em termos percentuais, consoante a região do globo, é que contribuem mais percentualmente. E aí vamos perceber de onde é que vêm os lucros. Para perceber em casa. A maior parte, União Europeia, acima da média da contribuição social, a Europa também, a Oceania também, a Austrália, propriamente dita. E há mais gente, os serviços de saúde ficam mais pressionados também, não é? Os hospitais. Pera, agora não tenho que me deixar falar, não pode ser só dizer isso, não é? Agora tenho que ouvir. Se há mais imigrantes, a saúde fica com mais pressão. Eu vou-lhe fazer um desafio. Vá a um centro de saúde no centro de Lisboa. Vá a um hospital e veja o que é que está a acontecer, porque as pessoas sabem. Nós podemos dizer o que quiser, as pessoas sabem. Portanto, isto significa a habitação aumenta os preços. Já vamos olhar a saúde aumenta os preços. Portanto, o que nós defendemos é isto. Falou pouco disso. Precisamos de imigração, precisamos de alguma imigração, sim. Mas não podemos ter uma imigração que não tenha regras. Temos que ter regras. Para avançar, não é muito difícil o país perceber que a imigração tem que ter regras. A Suíça tem regras, o Canadá tem regras, a Espanha tem regras. Só nós, neste momento, é que não temos regras. E a sua regra é então, acolher cidadãos de fora do espaço Schengen que tenham profissões que Portugal precisa. As empresas portuguesas precisam. Exato, ok. Deixa-me então inverter a pergunta para terminarmos este assunto. Eu acho que é uma posição sensata. Eu acho que era uma posição que, eu diria, há 10, 15 anos, toda a gente, minimamente com bom senso, diria, ok, tranquilo, não é? Portanto, isto, da mesma forma que as casas têm portas e janelas e fechaduras, o país tem fronteiras, não é? Só entra quem a gente necessitar e vier, de forma sensata. Portugal tem cerca de 2 milhões de cidadãos imigrados, que também foram à procura de emprego, como André Ventura agora mencionava, que esse é o propósito que quer ver. Os dados são recentes, das Nações Unidas, portanto, peço-lhe que não me desminta. Gostava de ver os líderes desses países a aceitarem-nos apenas se forem úteis para esses países, ou seja, gostava de ouvir os líderes desses países a terem discursos contra as comunidades europeias e estrangeiras onde se incluem portugueses. Eu respondo, não sei o que é que o André... Eu ainda não vi a entrevista, ou melhor, vi um bocadinho do início, que era para ver se era esta a entrevista, portanto vi 30 segundos do início, mas eu respondo antes do André Ventura responder. Não sei o que é que ele vai responder, mas eu respondo por mim. Adorava. Porque isso significava que esses líderes desses mesmos países estavam a dizer: eu quero trabalhar com os melhores. E aí estávamos a nivelar o nível por cima. Portanto, se só fossem os melhores portugueses lá para fora, ou aqueles que quisessem efetivamente com boa intenção tornar-se nos melhores, isso era ótimo, porque a nossa reputação lá fora ia ser melhor. Se só lá para fora forem imigrados, obviamente que teríamos de manter também cá, é óbvio, mas se lá para fora for efetivamente gente trabalhadora capaz, a reputação do cidadão português ficaria muito boa, não é? Para que é que eu ia ter, desculpem a expressão, mas parasitas sociais, completamente subsidiodependentes, lá fora, para piorar a reputação social ou internacional que Portugal iria ter? Portanto, eu adoraria que os líderes dos outros países, assim como o André Ventura, dissessem isso relativamente aos portugueses. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Adorava. Isso que eles fizeram.
Ou acha que os portugueses foram para a Suíça, chegaram lá e disseram que não tinham contrato, não tinham nada e sentaram-se? Claro. Não, está muito enganada sobre a nossa Mas imigração. gostava de ver um discurso de Não um tem a ver líder de um país. não. Eu adorava. Eu pessoalmente adorava. A cada Com muitos líder, portugueses lá a cada imigrados líder a trabalhar. compete-lhe Eu adorava. Eu adorava. defender o seu país. Se não precisam deles, não é? Têm legitimidade territorial e estatal e civilizacional para dizer que não os querem. A realidade é essa, temos que aceitar. Vale para nós e vale para os outros. Temos que ser justos. Eu pessoalmente adorava. defendo os meus. Eu defendo aqueles que nasceram neste país, que são deste país e que são cidadãos como nós. Esse é o meu dever. Eu não estou aqui a falar por outros. Eu estou a falar pelos portugueses. São esses que eu represento. Eu não represento os outros. Eu represento os que estão cá. Segundo, São os portugueses portugueses imigrados, que foram à aos Estados procura de Unidos, melhores condições à de vida. Suíça. São portugueses. Espera aí, tenho de deixar falar. Se não se quiser, o debate eu faço-lhes perguntas e ela me responde. Eu acho que tem que ser assim. Às vezes custa-vos ouvir, mas tem que ouvir. Portanto, a verdade é esta. Os portugueses que foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Suíça, veja qual é o regime. Tem que ter contrato de trabalho, tem que mostrar que têm meios de rendimento, tem que mostrar que têm em casa. Deixem de enganar as pessoas. Este é o regime que existe nos Estados Unidos, que existe na Irlanda, que existe na Suíça. Portanto, se me perguntar assim, isto faz sentido? Claro que faz. Nós não podemos dizer às pessoas, olha, vá para aquele país e dizemos quais são as condições que eu tenho lá. Não sei. E para Qual é... rematarmos este Espera aí. Qual é a casa que eu tenho lá? Nenhuma. Recordo que são Espera aí, deixa-me só dizer isto. Qual é a casa que eu tenho lá? Nenhuma. Quais são os meios que eu tenho lá? Nenhuma. O que é Eu gosto da Nelma Serpa Pinto. É boa jornalista e já fez aqui boas perguntas, mas não gosto que ela esteja constantemente a interromper. Eu não me importo que os jornalistas tenham uma postura um pouco mais, eu não digo agressiva, mas um pouco mais ativa, mas incomoda-me um bocado as interrupções, porque perde-se o fio da conversa. provavelmente lhe vai acontecer? Vai ficar a viver no metro. Acha que isto é que é imigração a sério? Acha que isso vocês querem? Vocês querem uma imigração em que as pessoas nem vivem na rua? Vamos a outras medidas É. que defendam. Oh, não, eu percebo que isso seja desconfortável. Não é desconfortável. Mas tem que ouvir também a outra Vamos avançar parte, não é? para outros Não assuntos. deixa de ser um debate. Passa a ser só um monólogo em que vocês dizem assim, os dados são estes, têm que ouvir quem tem outros O dados. André Ventura faz Quem também muitas mostra, conferências não é? de imprensa onde diz o seu ponto de vista Exato. muitas vezes. E Em acho que é relação aos importante. professores, continua a defender a devolução de tempo de serviço em 4 anos. Na saúde, continua a prometer aumentos de 20% para todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Na habitação, ainda não conhecemos o programa ao pormenor, mas a redução de impostos Mas há uma que é importante. é uma das prioridades do Chega. Agora também as pensões, dentro de 6 anos quer que nenhum pensionista ganhe menos que o salário mínimo nacional. Já fez as contas a isso tudo? É evidente. A pergunta é boa, no sentido em que estamos a falar de políticas públicas que têm um gasto elevado, ou seja, são políticas fiscais expansionistas, agregadas também com políticas orçamentais expansionistas elas também, portanto é um plano público complicado, porque ao mesmo tempo que diminuímos a carga fiscal, ou seja, uma grande fonte e a principal fonte de receita estatal, que depois é utilizada para redistribuição em fundos públicos, aliás, em investimento público, estamos também a cortar gasto orçamental, ou aumentar gasto orçamental, no caso, e coadunar as duas coisas ao mesmo tempo pode ser complicado, porque estamos a exercer mais esforço a nível do gasto orçamental, ao mesmo tempo que estamos a implementar também um corte na receita fiscal. Portanto, a pergunta é bem colocada, vamos ouvir. Senão não propunhamos, eu vou-lhe dar um exemplo. Sobre uma medida que é de facto fundamental. A habitação. Disse que nós não tínhamos, mas o Chega já disse o que é que vinha. O Chega quer usar uma taxa, sublinho uma taxa sobre os lucros da banca para descer o crédito à habitação das pessoas. Portanto, mais uma vez, o Chega diz onde é que vai buscar. Nós queremos que os grandes lucros da banca neste momento, que são altamente inflacionados e devidos à inflação, e unicamente devidos à inflação, possam servir para contribuir para baixar o nosso crédito à habitação. Deixa-me dizer-lhe isto. Os bancos, é curioso, porque os bancos só funcionam e só sobrevivem porque nós, entre aspas, temos confiança neles para termos lá o nosso dinheiro. Porque os empréstimos que os bancos dão são feitos através do dinheiro que nós depositamos nesses mesmos bancos. Por isso é que muita gente, se tiver alguma quantia generosa na conta bancária e quiser levantar esse dinheiro de um dia para a noite, não o vai conseguir fazer porque parte desse seu capital financeiro já foi emprestado em forma de empréstimo a outros agentes económicos, neste caso a outras pessoas. Aqui poderá questionar-se no sentido em que se é justo eticamente. Nós gastámos, Portugal, em termos do Estado português, os contribuintes, não é o Estado, nós financiámos bancos em vários milhares de milhões de euros nos últimos anos, nas últimas décadas. A questão é, será que deverá pagar a banca toda ou deverá pagar só os bancos em questão? Não é? A taxa será para sempre, será provisória, enfim, desde que depois haja um redirecionamento daquilo que é a taxa aplicada,
poderá ser uma medida a equacionar. Mas vamos continuar a ouvir. Durante 2 décadas, durante 20 anos, andámos a sustentar a banca. Pagámos 22 mil milhões à banca. Neste momento, o que era justo, e atenção, está a falar de um político de direita que defende o mercado, mas neste momento o que era justo era que os bancos tivessem esses lucros extraordinários, uma parte, alocados para que pessoas como nós e os cidadãos que nos estão a ouvir paguem menos habitação. Está a ver? Uma coisa que a direita não tem coragem de dizer, que está A esquerda tem. Exato, só que a esquerda não quer uma taxa temporária. A esquerda quer mais impostos a toda a altura. E essa é a diferença, é que nós queremos uma taxa que seja temporária durante o período inflacionista e durante a crise de habitação. O Bloco e o PCP Isso e uma não se parte... sabe quanto é que dura. Bom, é verdade, porque se formos a ver, o período inflacionista que está a acontecer neste momento, a taxa de inflação tem vindo a reduzir, o que não quer dizer que os preços estejam a reduzir. O que está a acontecer é que o aumento dos preços está a diminuir, ou seja, os preços continuam a aumentar, só que a um ritmo inferior ao ritmo anterior que estávamos a verificar. Nós tivemos percentagens de aumento de inflação a nível dos 10 pontos percentuais, 10% há 2 ou 3 anos atrás, e agora estamos a ver 4, 5, ou seja, os preços continuam a aumentar, só que já não aumentam a 10%, aumentam a 4% relativamente ao aumento de 10% prévio. Não é? E efetivamente a banca teve vantagens com isto. Agora a questão a colocar seria: haverá repercussões ou, no caso, externalidades negativas para o resto do mercado relativamente a isto? Porque não sabemos bem quando é que o período inflacionário irá acabar. As taxas de juros do Banco Central Europeu e da Federal Reserve americana já aumentaram, é verdade, sim senhor, o que vai desincentivar também o consumo e a produção a médio e longo prazo e no curto prazo também. Portanto, vamos ver o que é que acontece, não é? Pergunta bem apontada. Mas ouvimos todos a responsável do Fundo Monetário Internacional, do Banco Europeu, aparentemente estamos a falar de mais 2 ou 3 anos. E, portanto, isso é uma coisa, é justa. E quem nos está a ouvir percebe, espera lá, então eu andei a pôr dinheiro na banca durante estes anos todos e agora que eu preciso da banca, a banca vira-me as costas? Isto é a grande questão, não é? Porque, efetivamente, o Estado português obrigou a que o contribuinte ficasse a pagar a banca portuguesa pelos dilúvios de alguns, não é? Isso não pode ser. O resto da direita não tem coragem de dizer isso. Não é? Só para deixar aqui uma coisa clara na questão dos lucros, eu na questão da banca concordo muito mais. Eu lembro-me, e essa medida eu já o tinha dito anteriormente, que não concordava com ela, e acho que temos que ser justos quando se propôs, o Chega propôs, fazer não sei se era uma taxa, mas colocar um limite aos lucros dos grandes estabelecimentos comerciais. Na altura não concordei com isso, porque ninguém foi obrigado a colocar dinheiro público nos grandes estabelecimentos comerciais, ao contrário da banca, não é? Em que fomos todos nós obrigados a isso. Portanto, aqui, quando as pessoas tentam equiparar as duas coisas, são 2 patamares muito diferentes. Eu não fui obrigado, enquanto contribuinte português, a salvar o Pingo Doce, mas todos nós andámos a pagar BPNs, Banifs, novos bancos, BES, não é? Portanto, enfim. 7 a 9 mil milhões de euros é a verba que estima. É com base no salário mínimo nacional atual? Ainda bem que me pergunta isso. É com base em qual salário mínimo nacional? Não, deixa-me é o atual dizer ou é isto. o... Não, e a ideia é haver uma evolução. Eu queria distinguir isto, porque isto é importante. E onde é que vai buscar já agora? Isto é importante. Este dinheiro. O Chega entende que é um desígnio nacional aumentar as pensões. É um desígnio nacional. Só uma à parte. Eu acho piada porque as pessoas dizem onde é que o Chega vai buscar dinheiro. E embora as propostas não sejam fáceis de se tornar execuíveis, mas são possíveis. A corrupção em Portugal custa quase 20 mil milhões de euros. E eu hoje vi uma notícia do Expresso a dizer: propostas do Chega, uma coisa assim do género, já custam 11 mil milhões de euros. Portanto, as propostas do Chega, presumo que sejam estas, eu não li o artigo todo, corrijam-me do que é que falta do canal, mas está aqui a dizer, mas as propostas todas do Chega, que representam para aí 4% do PIB, mais ou menos, representam praticamente metade de toda a corrupção em Portugal. Ou seja, se a corrupção for eliminada, está pago. Acho que é uma questão mesmo fundamental, é uma questão de dignidade do país, visto que temos pensões, como sabemos, 200 euros, 300 euros. E acho que ninguém quer isso, à esquerda ou à direita. E passá-las para o salário mínimo não é aumentar, é um grande aumento. Por isso, isto teria duas fases. Isto teria duas fases. Para as pessoas acreditarem que isso pode ser... Evidente. Por isso é que nós temos que ter estudos sobre isto e temos que dizer o que é que vamos fazer. Por isso é que eu disse aqui que esta é provavelmente a nossa medida orçamental mais difícil e mais disruptiva. Mas é um desígnio que eu acho que é importante. Olha, eu dou um exemplo. Vamos gastar 9 mil milhões no novo aeroporto, em Alcochete. Havendo até soluções mais baratas, 9 mil milhões. Vai seguir então a recomendação da Comissão Técnica? Não, estou só a dizer o valor. Não vou puxar do aeroporto agora, penso eu. Okay. A nossa ideia seria
Mas vai, Uma primeira... mas só para terminar esse assunto do aeroporto, seguiria a recomendação da Comissão Técnica? Deixa-me só concluir isto das pessoas, que eu acho que é importante. A nossa ideia é, sabendo que o que está a dizer é verdade, ou seja, isto não pode ser feito de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, parece-me evidente. Qual é a proposta do Chega? É, primeiro, equiparar as pensões mínimas ao IAS, ao Índice de Apoios Sociais, ao indexante. Isto custaria cerca de 1,6 mil milhões de euros. Portanto, isto em termos comparativos é a mesma coisa que dizer, este segmento que o André Ventura aqui diz, é metade do que se foi gasto na TAP, basicamente. Valor muito mais baixo. E este era o primeiro passo que queríamos dar, não era imediatamente ao salário mínimo. Estamos a falar de um valor que pode ser alcançado, vamos ver, em 2, 3 anos, 1,6 mil milhões de euros. E este é um valor muito mais baixo, como é fácil de perceber. Sempre a trabalhar com qual salário mínimo? Não, o IAS. Agora estou a falar do IAS. A primeira ideia do Chega era aproximar-se do IAS, nos primeiros 3 anos. E nos últimos 3 anos, então, aproximar as pensões mínimas do salário mínimo, que teria que ser sempre indexado a esse salário mínimo. E aí sim, podemos chegar a valores na ordem dos 6 mil milhões de euros. 5 a 6 mil. Há quem diga que é menos, mas eu gosto de fazer o valor por Onde mais... é que vai buscar esse dinheiro? Bom, nós já o dissemos, nós temos vários... Eu acho que aqui a questão da corrupção explicava só, não é? Se metade dela for combatida, aí metade do problema estaria resolvido. É um bocadinho mais do que metade, mas vocês percebem a ideia. É a contribuição extraordinária sobre a banca, outras prendem-se com o combate à corrupção, que leva 20 mil milhões por ano, 20 mil milhões por ano, dava para Ponto-chave. 3 vezes o valor das pensões mínimas, mas eu, para ser honesto, intelectualmente, tenho que lhe dizer isto. Nós não podemos prometer que se consegue subir para a pensão mínima num ano ou 2. Ou seja, uma pensão equiparada ao salário mínimo. Por isso a nossa proposta é progressiva. Isto é, primeiro, a pensão aproximar-se-á do IAS, 1,6 mil milhões de euros. Nos últimos 3 anos, aproximação da pensão mínima ao salário mínimo. Isto é mais realista, ou seja, e mais execuível também. Se fizer a mudança de um ano para o outro, aliás, até podemos gerar algum desequilíbrio do mercado, ou seja, em sinónimo disto é uma crise, e portanto seria grave, mas num período um pouco mais a médio prazo, à volta de 4 a 6 anos, creio que o Chega tinha falado de 6 anos numa proposta ou 4 noutra, já não sei qual é que era, mas é uma expectativa temporal e conjuntural muito mais realista e muito mais execuível, sem dúvida. Vai custar muito? Vai. Mas olha, a corrupção leva-nos 20 mil milhões por ano. O mercado paralelo e a economia paralela, outros 20 mil milhões. O aeroporto, se for feito nos termos que os socialistas querem, vai acabar a custar 15 mil milhões. Falou dessa taxa sobre os lucros da banca para uma série de medidas. Vamos ver se chega Não, olha, eu dou-lhe dar o exemplo do aeroporto. Também vai dar para o aeroporto. Eu acho que eu percebo que se pegue mais na questão da taxa dos lucros da banca, até porque dentro da própria direita é uma questão até controversa, isto é inegável, ok? Não vale a pena estar aqui a mandar areia para os olhos, mas eu acho que até se devia olhar mais para a questão da corrupção, porque se combater a corrupção com eficácia, muito desse dinheiro e capital financeiro pode reverter para medidas como estas de investimento público. É que a realidade é essa. Poderão dizer-me, certo, mas para combater a corrupção também é preciso gastar dinheiro a nível dos apoios estatais. Concordo. A questão é que, se isto tudo custa, das pensões é 7 a 9 mil milhões, não é? Mas se a corrupção custa quase 20, mesmo que eu gaste 2 mil milhões ou 3 mil milhões em combate à corrupção, a realidade é que eu continuo com o lucro. Não é? A verdade é essa. Estamos a falar de 10 mil milhões. Isto dava para as pensões em 2 anos. Está a ver? Sim ou não? Vai seguir a recomendação da Comissão Técnica Independente caso chegue a governo? O partido ainda não tem. Ainda não. Hoje foi... Então, mas já agora, permita-me só mesmo dizer isto. Porque é mesmo importante e para mim é um ponto de honra que esta medida estruturada e financeiramente sustentável vai ser apresentada aos portugueses no programa, com todo o detalhe e com uma ambição clara. Os portugueses ainda não disse uma palavra neste seu discurso 6 anos sobre quem espera horas por uma consulta, aos pais de alunos que tenham... Deixa-me só dizer isto. Porque a verdade é que a Nelma também não fez perguntas sobre isso. Começou com o tópico da imigração, depois falou da questão das pensões e da taxa dos lucros da banca, não é? E portanto as coisas levam tempo a falar. O nosso compromisso é este. Nosso compromisso é este. Em 6 anos, queremos que não haja em Portugal nenhum pensionista que ganhe menos do que o salário mínimo. Nenhum. Em 6 anos. Em 3 anos, queremos que nenhum ganhe menos do que o índice de apoios sociais. Isso não leva o país a um déficit excessivo? Todas estas suas propostas, ambições? Não, sabe porquê? Antes do André responder, agora, se há momento para fazer gasto público, em termos do aumento do déficit orçamental, é agora. Porque só houve 2 anos na nossa história onde tivemos superávit, ou seja, se quiserem nomenclar, lucro em termos do saldo orçamental, que foi em 2019, no ano antes da doença do Batman, e agora em 2022.
Portanto, é uma das melhores conjunturas temporais para se aumentar um bocado o déficit. Nunca excedendo os 3%, mas se calhar aumentá-lo um pouco para 1%, à volta disso, porque há margem para tal. Leva ao país a um déficit excessivo. É que pensionistas a ganhar 200 euros fazem muito mais pressão na saúde, por exemplo, onde nós vamos gastar este ano 16 mil milhões de euros em 2024, do que se tiver em condições. É que a medida de aumentar as pensões ainda tem uma vantagem, digamos assim, dialética. É que ela vai não só dar dignidade às pessoas, e vai nos permitir poupar em áreas como a saúde e a habitação. Sim. E isso é muito importante que aconteça. Daí o sistema poder equilibrar-se com facilidade. Sim, é verdade, porque se as pensões aumentam para várias pessoas, não é? Significa que se já tiverem outros rendimentos agregados ou apoio familiar, algumas dessas pessoas deixarão de recorrer tanto a serviços públicos, nomeadamente na saúde, não é? E aí poderemos ter outra visão. Hoje vai ser, com toda a certeza, novamente eleito presidente do Chega. É o único candidato. Vamos ver com que aprovação. E no dia que apresentou a Foi 98,9, não foi? 98, acho que foi o valor. Candidatura e ontem e hoje diz que o objetivo para março é vencê-las, é ficar em primeiro lugar. Como é que um partido que quer ganhar as legislativas anda a pescar quadros nos outros partidos? Está bem, mas eu acho essa pergunta. Porque quando os outros partidos, quando as pessoas chegam do PSD para ir para a IEL, era uma grande atração de quadros. Agora o Chega anda a pescar. Estamos a falar do Chega, só. Não, mas é só para ver o critério diferente e diferenciado. Mas eu compreendo isso e as pessoas em casa também sabem do que é que estamos a falar. Agora, eu nesta questão, se os quadros forem bons, não é? Se as pessoas forem efetivamente boas e tiverem mesmo a questão de acreditarem nas ideias em questão e não for uma questão apenas de oportunismo temporal, no sentido em que agora são eleições e vão recorrer à pressa, etc, etc. Nesse sentido, se for mesmo por uma questão de crença e forem pessoas competentes, eu nesse aspecto eu não tenho problemas absolutamente nenhums, até porque as pessoas poderão dizer que o Chega é um partido de descontentes e as pessoas, e a verdade é que isso não deixa de ser mentira. O Chega, a questão é que não é apenas um partido de descontentes, é muito mais do que isso, mas também há descontentes. E não é só com o sistema, é com o próprio PSD, com a Iniciativa Liberal, com o CDS. Eu próprio, eu nunca escondi isso, eu em 2019 votei na Iniciativa Liberal. E sempre me assumi como um conservador, com tendências mais liberais. Portanto, se um partido à direita quer ser a casa das direitas, vai ter que ter essa versatilidade. E acho que em muitos dos casos, diria que são as pessoas que procuram o Chega e não vice-versa, não é? Vamos ver. O Chega não anda a pescar. O Chega anda a dizer isto. Há pessoas que estão descontentes. André Ventura desde ontem anda a dizer vão aparecer aqui nesta convenção. Eles vieram. Do PSD. Viu-me andar a falar com ele. Henrique Freitas é o único e acha mal? Não. Eu gosto muito do Henrique Freitas. Para quem não sabe, foi secretário de Estado no governo do Durão Barroso, se não estou em erro, exatamente. Gosto bastante dele. Acho que é uma... Como é que eu ia dizer isto? Foi uma boa contratação no mercado de inverno. Acha um mau candidato? Mas falou em várias caras. Acha um mau candidato? Bom, eu não acha o Henrique Freitas um mau candidato? O peso que teve no PSD é o único, vários e governos. o André Ventura falou de vários e precisa de quadros. Não se preocupe, vai haver muitos mais. Admite isso. Não se preocupe, vai haver muitos mais. Agora... quando o PSD deixa de fazer o seu trabalho, é normal que venham ao Chega dizer nós deixámos de nos rever no PSD, queremos juntar-nos ao Chega. Aqui, o único problema que poderá, coloquem como quiserem a conjugação verbal, existir, é se essas pessoas que saem dos outros partidos, mais ao centro, PSD, Iniciativa Liberal e o CDS, saíram de lá para transformar o Chega naquilo que esses partidos são. Se isso acontecer, isso é um problema. Agora, se saíram no sentido em que se passaram a rever muito mais no Chega do que no PSD, na IEL, no CDS, seja onde for, então isso é completamente legítimo. Até porque se eu for olhar, por exemplo, para a própria bancada parlamentar atual do Chega, o próprio André Ventura era do PSD, se não estou em erro, o Pedro Frazão era do PSD também, o professor Gabriel Meitar Ribeiro também era do PSD, o Bruno Nunes esteve no CDS e no PPM, acho que o Pedro Pessanha também esteve no CDS, portanto, o Pedro Pinto também esteve no CDS, pronto, enfim, a Rita Matias também esteve no CDS, portanto, todos nós, dentro do meio político, procura-se sempre famílias políticas com as quais mais se identifica, não é? Portanto, acho que, por um lado é bom sinal, não é? O único problema que iria existir é se quiserem transformar o Chega num PSD 2. Até agora não me parece que isso aconteça, ou que esteja a acontecer. Então eu vou dizer o quê? Não venham? Não venham. Não venham que nós somos muito maus, não venham para aqui. Então isto é pescar. Ao contrário, André Ventura anda a convidá-los. As pessoas aproximam-se, as pessoas querem um partido aberto, querem ganhar. Ora, se neste momento do PSD e da IEL, aliás já teve aqui outro dirigente da IEL, que vai falar aliás daqui a pouco, um dos membros fundadores,
o Coronel Simões, Mel, vai falar daqui a pouco. Amanhã... Muito bom discurso, muito bom discurso, muito bom discurso, gostei bastante. E também me identifiquei porque a linha ideológica é semelhante. Amanhã tem outro, o médico Diogo Pratos, que também saiu da IEL para vir para o Chega. Eu sei que isto custa a uma parte do país, mas a vida é mesmo assim, o Chega está a crescer, é normal que custe. São eles que vêm ter com o Chega. Eu não pego no telefone e dizer assim, olha, o que estás a fazer hoje? Não queres vir para o Chega? A questão de Malau da Abreu ficou mal explicada. Convidou-o ou não? Ele desmentiu-o em direto. Deixa-me lá dizer isto às pessoas que é importante. Há dezenas de pessoas no país todo, de outros partidos, que querem estar no Chega. Eu, como líder do Chega... Mas já fez convites ou não, André Ventura? Eu, como líder do Chega, quero um partido aberto e ganhador, se eles disserem, eu hoje acredito naquilo que o Chega defende, eu quero ajudar o país a mudar do socialismo e o Chega é o único que consegue fazer isso, eu não os impeço. Então isto é ir buscar outros partidos, eles é que vêm. Precisamente. Aliás, outro exemplo, o professor António Pinto Pereira, também, ex-PSD. Eu só estou em erro, o professor António Pinto Pereira até foi candidato a Sintra pelo PSD nas últimas autárquicas. Se o professor vir este vídeo, corrija-me. Mas eu só estou em erro. Portanto, quando as pessoas dizem o Chega não tem quadros, e etc, o argumento começa um bocado a cair, não é? E é curioso porque até dentro daquilo que já era o Chega, há muito bom quadro a surgir também. Não está a convidar ninguém? Ainda não fiz convites nenhums para as legislativas. Nenhuns? Não fiz convites para as legislativas. O único convite que fiz para as legislativas e que foi confirmado em termos de outros partidos foi precisamente o Henrique de Freitas. Portanto, eu não fiz convites para mais ninguém. Quantos deputados é que quer nestas eleições? Sei que quer ficar em primeiro lugar, mas teve 12 deputados eleitos nestas últimas eleições. O partido que ficou em segundo lugar nessas eleições tem 77 deputados. O Chega quer ficar com quantos? É que fala em vencer e há pouco tive aqui uma vice-presidente do seu partido a dizer-me que estão a trabalhar para 40. Vamos lá ver, isso é uma margem que é normal. É a expectativa, não é? Eu acho que quem disse isso, a expectativa, não é? Porque a maior parte das sondagens, ok? E estamos a basear-nos em sondagens, aponta para esse valor. Agora, se são precisos 40 para ganhar, eu acredito que é preciso mais, não é? Mas também, sou-vos sincero, já não há sondagens há várias semanas e acho que esta convenção foi muito boa para o Chega. Sou-vos honesto, foi muito boa para o Chega. É normal que as pessoas digam porque é a margem que as sondagens neste momento apontam, 40 deputados. Portanto, as sondagens neste momento dão-nos entre 30 e tal a 40. Acha possível passar de 12 para quantos? Eu não poria as coisas assim, porque neste momento é muito difícil de ver. O que nós queremos, as sondagens neste momento vão-nos aproximando, pouco a pouco, dos 20%. Mas também, para ser realista, há outras que nos dão menos. Sim. Nós queremos ficar em primeiro. Como é que um partido que tem esses valores nas sondagens se apresenta como um partido que quer ficar em primeiro lugar? Bom, por exemplo, na Finlândia, o partido que ficou em primeiro lugar teve 20 ou 21%. Quem ficou em segundo lugar teve 20 ou 21% e quem ficou em terceiro teve 19%, que foi o Chega finlandês, o Finns. Portanto, não é assim tão complicado, tendo em conta que o PSD e o PS estão a cair para níveis percentuais à volta entre os 20% e os 27% e o Chega já está entre os 15% e os 20%, há uma aproximação pela queda do PS e PSD em direção em queda aos 20% e uma aproximação do Chega pela subida em direção aos 20% também. Portanto, isso pode acontecer. Estou a dar o exemplo finlandês, mas poderia dar outros também mais equilibrados, como foi a realidade neerlandesa, os Países Baixos, ou holandesa, como quiserem chamar. Acha equilibrado, responsável, como há 3 semanas o Geert Wilders tinha o mesmo na Holanda e ganhou. É por isso, portanto, as pessoas sabem que as sondagens valem o que valem. Portanto, as pessoas vão votar porque acreditam, não vão votar por causa de sondagens, muitas delas manipuladas, em que ninguém acredita. Acha que as pessoas ainda têm vergonha de assumir que vão votar no Chega? É que as sondagens dão de facto menos ao Chega às eleições de 2022? Acho que as pessoas percebem que algumas sondagens são completamente manipuladas. E, portanto, as pessoas já não ligam muito a isso. Ainda agora, dou-lhe este exemplo, na Holanda, o Geert Wilders estava em quarto, depois passou para terceiro e ganhou. E o que é que isso revela? É a vergonha das pessoas em admitirem que vão votar no partidos de extrema-direita? Não é extrema-direita. Mas porquê extrema-direita? Extrema-direita. A posição do Geert Wilders, por exemplo, relativamente à homossexualidade é de alguém da extrema-direita. Mas extrema-direita porquê? Pá, isto realmente é que chateia. Já chateia. É como o outro senhor que disse em tom de ironia, não sei o quê, sou pai, sou avô e depois disse que sou fascista. Depois foi uma má interpretação porque o homem estava completamente a ser irónico. Enfim, eu vou fazer vídeo disso para o segundo canal. Porquê é que é de extrema-direita? Se é você que está a dizer, mas não é de extrema-direita de certeza. Só se estiver a falar de outro partido. Mas André Ventura não é um homem radical? Mas ser radical e ser de extrema-direita, sou radical contra a corrupção, isso sou. Sou radical contra o despotismo do Estado. Sou radical contra as famílias na política. Isso sou completamente radical. Mas isso não é extrema-direita. Porque se for extrema-direita, então eu não sei o que é que seria o Bloco de Esquerda e o PCP. Querem sair da NATO, querem acabar com a moeda única. Os seus eurodeputados, se os elegerem em junho, vão para que espectro? Não, mas isto não é extrema-direita, desculpe lá. Extrema-direita é uma conotação então que não vamos ver é uma conotação que vocês colocaram
chegaram para os partidos que colocam em causa o status quo e o sistema. Agora, tenho de deixar falar, senão... É que a questão é mesmo essa, as pessoas podem não gostar do Chega ou não concordarem, o que é legítimo, todos nós temos uma democracia, não é? Mas nomenclar o partido como extrema-direita, primeiro, não é correto, nem sequer é justo e até poderá ser perigoso, porque depois, quando aparecer uma verdadeira extrema-direita, vai ser complicado aí distingui-los, não é? Porque já andaram a chamar extrema-direita aos outros e, portanto, vão legitimar mais facilmente aqueles que serão a verdadeira, não é? Não é possível, não é? O que eu lhe quero dizer é isto. O Chega é radical contra a corrupção, isso não tenho dúvida. E este é o momento em que os portugueses têm que levantar a voz contra a corrupção. E eu lamento muito que nós estejamos aqui há 10 minutos, estamos no meio de uma crise do governo de corrupção e de crimes e não haja uma questão sobre isso. Quer dizer, o que é importante para as pessoas? Não é saber assim, como é que vão combater a corrupção. Não era isso que o país devia estar a discutir. Como é que vão garantir que a justiça é independente? Os portugueses estão mais preocupados com os tempos de espera na saúde, com alunos que querem vir estudar para centros urbanos não conseguem pagar uma casa. Tudo. Não acha que a corrupção nos leva dinheiro a mais todos os anos? Não... Gastamos na... A Nelma tem razão no que diz, mas ao mesmo tempo as coisas estão interligadas, não é? Porque para ir financiar um lado é preciso perceber onde é que se pode ir buscar o outro, não é? Balança-se. Saúde e na educação? Não, só acho não acha? No seu discurso, não, no seu discurso, não estou a dizer o que acho, só acho que no seu discurso dedicou mais a isso, à corrupção, à igualdade de género e não aos problemas que o André Ventura... Falei da saúde e daquilo que o Pedro Nuno Santos fez na saúde. Olha, não falou, falei da habitação. E também não falou da prisão perpétua, da castração química, a pedófilos, ciganos, essas suas... Mas você não quer falar de corrupção, quer falar de castração Não, o que eu lhe pergunto é, está a moderar, sente que para chegar onde quer não pode ser quem é verdadeiramente André Ventura? Isto é uma questão de radicalismo. Mas eu acho que a questão aqui, não, mas está-se a moderar, eu acho que não, porque as propostas não saíram, não é? Agora, um partido que quer ser governo não se pode focar só nisso. O Chega há 2 ou 3 anos atrás tinha um deputado, não era? E portanto tinha muito menos tempo de antena e para entrar no espaço mediático tinha que escolher meticulosamente aquilo que tinha que falar. Agora, para entrar no governo tem que apresentar mais soluções e um caráter mais institucional baseado nas suas próprias bandeiras. Não quer dizer que o Chega abandonou isto, porque não abandonou. Agora, há maiores problemas do que, a meu ver, questões relacionadas com o que a Nelma disse aqui, embora sejam importantes também. Contra a corrupção, não é de moderação. É que o país precisa neste momento de uma voz que diga nós temos que acabar com isto. Nós temos que acabar com isto. Ouça, cai um governo por causa de uma questão ou de corrupção ou de prevaricação, ou seja o que for. Isto não é suficiente para pôr o país a discutir corrupção durante os próximos anos. Será que ninguém para pensar que o país está há anos demais a ser governado por pessoas que mais não fazem do que salvaguardar os seus interesses? Cai um governo e nós andamos aqui a discutir minudências. O governo caiu por causa disto. Está em causa a independência da justiça neste momento e o PS tem feito velados ataques à justiça. E querem discutir... E pressões para que se resolva o caso antes do dia 10 de março para limparem a imagem antes do ato eleitoral. Atenção. A castração química, quer dizer, o combate à corrupção neste momento, se me perguntar assim, qual é o grande desígnio do Chega? É o combate à corrupção. Isto é fundamental, o país tem que enfrentar isto. Para terminarmos, acusou a AD... É o maior problema. É a questão económica a par da imigração neste momento em Portugal. Isto concordo com ele, sem dúvida. Ser uma ressurreição de esqueletos, mas não temo que haja quem possa dizer o mesmo do seu programa, quando, por exemplo, no site ainda está disponível, diz que o Chega respeita outros modelos diferentes de partilha de vida comum, porém considera a família natural baseada na relação íntima entre um homem e uma mulher. Vai deixar cair isto no seu próximo programa? Se está lá é porque não caiu, é porque nós somos radicalmente contra a ideologia de género que neste momento estão a fazer nas escolas. Mas isso acho que é normal e acho que é legítimo. Agora, a AD coloca algum problema ao Chega. Eu sou muito humilde em relação aos resultados. Os portugueses é que decidirão. Podem vir a ser bons, podem vir a ser maus. Política é assim, eu não sei, a Nelma também não sabe. Ninguém sabe. Agora, há uma coisa que é evidente. Em 79, o PSD juntou-se com partidos que estavam com presença autárquica, com sondagens de 15%, etc. Hoje juntou-se com um partido que já não está no Parlamento e com outro que teve 296 votos. É o PPM. É o PPM. E portanto eu não voto no PSD, claramente entre o PSD e o PS não gosto de nenhum, mas escolham lá o laranja, não é? Mas digo-vos uma coisa muito honestamente, que é isto chamar-se AD é um desrespeito às pessoas da própria AD, por uma simples razão, e eu não sou grande fã de Sá Carneiro, e vocês sabem, por questões ideológicas, respeito imenso, mas ideologicamente não o considero como uma referência da direita, acho que é uma referência do país, que é uma coisa diferente, e acho que merece o seu respeito, mas
comparar Luís Montenegro e Nuno Melo a Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral, alguns dos grandes intervenientes da própria AD e da sua repercussão, eu acho que, eu não quero dizer que é uma ofensa, mas é quase. E acho que as pessoas que se calhar viveram nessa altura, o meu público é mais velho, é jovem há mais tempo, se calhar tenderá a concordar comigo. 296 votos num país inteiro. Portanto, isto não é AD, isto é uma comédia. Uma comédia. Portanto, se muito obrigada por ter vindo. O Chega está preocupado com esta AD. Não, o Chega vai ultrapassar esta AD e vai vencer o Partido Socialista. O seu rival é Pedro Nuno Santos. O meu rival é Pedro Nuno Santos. Obrigada, André Ventura, por ter estado connosco. E acaba aqui. Devo dizer, eu sei que a malta vai dizer Nelma e não sei o quê, eu sou-vos honesto. Eu, tendo em conta que a Nelma Serpa Pinto teve praticamente a mesma postura com o André Ventura que teve com o Pedro Nuno Santos, eu não posso ser hipócrita e criticá-lo. Não posso. Acho que esteve bem, manteve a mesma linha com os dois candidatos, quer de um lado, quer do outro, e independentemente de que há algum ponto a nível de erro em dados e etc., acho que ela genericamente esteve bem, fez o seu papel. Acredito que a malta mais afeta ao Chega possa não gostar, por causa de uma posição mais... Não é anti-Ventura, porque se ela esteve na mesma posição anti-Pedro Nuno Santos, não é? Vamos chamar-lhe assim, acho que esteve correta, e em termos do código deontológico está a ser imparcial. Porque se da mesma forma que ela se comportou com o Pedro Nuno Santos se comportou agora com o André Ventura, acho que, no meu entender, terei que ser justo e dizer que ela esteve bem, independentemente de algum erro ali ou acolá, como por exemplo dos números da imigração e etc. Mas overall esteve bem. O André Ventura também, já agora, parabéns para ele. 40 ou 41, enfim, isso também não importa. Minha mãe e o meu pai sempre me disseram que a seguir aos 35 para-se de contar. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, é muito importante para chegarmos aos 70 mil subscritores. Partilhem o vídeo também em grupos de WhatsApp, essas coisas. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.